Mundo Zumbi Cap 201. Recompensas atraentes depois de matar o zumbi de nível 2 ferido. Neil e seus animais de estimação imediatamente deixaram a área. Eles desaceleraram sua viagem depois de saber que não podiam mais confiar totalmente na função System Map. Embora ainda fosse uma boa função, Nilo sabia que sua limitação de apenas poder detectar alvos em movimento, assim como aqueles visíveis ao seu redor, pode ser fatal para eles. Mais cedo ou mais tarde, se ele ainda confiasse nisso, ele sabia que isso poderia causar sua morte. Sentado nas costas largas de Maximo, Nilo mantém o controle sobre o mapa do sistema, bem como sua área circundante. Ele se certificou de não deixar nada escapar de sua visão e do mapa do sistema. Croco e Máximo fizeram o mesmo, esquadrinharam os arredores alertas, com medo de serem emboscados. Ainda assim, sua velocidade era mais rápida que o normal. Com base no mapa do sistema, sua posição ainda estava na parte norte de Daan. Depois de saber que existe um híbrido de nível 3 no centro da cidade, a prefeitura, Nilo alterou seus planos e planejou acumular pontos nos arredores para subir de nível. O zumbi nível 3 também era um problema que ele precisava vigiar. Era lamentável que ele não tivesse um conhecimento claro de sua posição, ou então ele certamente evitaria essa área o máximo possível. Seus pontos de estatísticas atuais estão agora em 27,175, enquanto seus pontos de apocalipse estão agora acima de 1089,5. Ainda estava longe de 1500, o preço da arma de nível 2, Gunzinone. No entanto, depois de pensar sobre isso, ele percebeu que realmente não precisa dessa arma por enquanto. Ainda assim, ele decidiu acumular seus pontos de apocalipse por enquanto e gastá-los no momento certo. Por outro lado, ele também percebeu que alguns de seus talentos se tornaram inúteis devido ao adaptador instantâneo que ele adquiriu há pouco tempo. Com o adaptador instantâneo, ele poderia basicamente se tornar um mestre de qualquer situação. Por isso, ele perguntou ao sistema se ele poderia vendê-lo por pontos de apocalipse. O sistema respondeu que tais funções não existem. No entanto, isso lhe disse que ele poderia combinar todos os talentos de nível 1 e depois mesclá-los com o talento do adaptador instantâneo para fortalecê-lo. O Nilo não demorou mais e fez o que o sistema havia dito. O talento de nível 2 de pico agora tem um sinal mais ao lado de seu nome, significando que foi fortalecido. Ele também vendeu as duas espadas. Então seu perfil de estatísticas agora parece limpo com apenas uma arma e um talento listado para ela. Anfitrião, Nilo nível 2 graus testamento, 27.175 constituição, 27.175 energia, 27.175 18.0 arma de mudança de nível 2 talento, adaptador instantâneo nível 2 graus mais, pá. 1089,5 LP, pontos de nível 0. Enquanto ele estava classificando seu perfil de estatísticas, Nele de repente viu dois pontos cinzas na extremidade do mapa do sistema. Ele queria evitá-los no início, mas percebeu que não deveria fazê-lo. Primeiro, ele já definiu essa área como seu destino, nordeste da cidade da Ele não poderia se virar e ir para o lado noroeste da cidade de Daan apenas por dois pontos cinza, certo? Sem falar que foi um aborrecimento, ele também já tinha estado nessa área antes. O mero pensamento daquelas dezenas de zumbis de nível 2 daquela área ainda o aterrorizava. Ele queria matá-los e obter o vírus da Apocalipse, mas sabia que só cortejava a sua morte se o fizesse. Por isso, ele decidiu continuar com seu plano inicial. Mesmo que eu encontrasse os dois pontos cinzas, ele não se importaria com eles, desde que não encontrassem problemas com ele. No entanto, ele não foi para lá imediatamente. Ele não veio para esta cidade para encontrar sobreviventes. Em vez disso, ele veio aqui em busca de zumbis para matar. E com isso, ouviu Máximo e Croco rosnando, com os brincos da lealdade. Transmitiram seus pensamentos ao Nilo. Eles encontraram um alvo. Arredores, parte nordeste da cidade de Daan. Duas figuras vestindo a mesma roupa podiam ser vistas caminhando lado a lado.
Eles usavam um longo casaco preto e chapéus de cowboy marrons com uma bandana rosa amarrada a eles. Os dois eram membros da facção Pink Surge situada no lado leste da cidade de Dan. Os dois, Burge e Damian, foram encarregados de ir para a parte norte da cidade de Dan e procurar o decapitador lá. Os dois eram melhores amigos, antes do apocalipse até agora. Seus laços ficam mais apertados depois de lutar contra zumbis lado a lado nos últimos 2 meses. No começo, matar zumbis naquela época era bem fácil. Foi apenas quando uma semana se passou desde o surto que eles encontraram um zumbi forte. Os dois eram seguranças de um clube popular que operava na cidade de Dan. A amizade deles começou ali. Naquela época, zumbis fáceis de matar e fracos estavam por toda parte, mas eles ainda sentiam que a morte estava apenas atrás deles enquanto se separavam com força daquele clube. Eles então conhecem um conhecido, uma pessoa que sempre estava presente no clube todas as noites, o líder da Pink Surge Faction. O líder os convidou para se juntarem à facção rosa, prometendo-lhes que sua liberdade não seria restringida. O líder até os ensinou a subir de nível. Depois de um mês, os dois se tornam humanos de nível 2. Eles agora fazem parte do escalão superior da facção Pink Surge. Desde que se tornaram o nível 2, os dois sentiram que o nivelamento se tornou mais difícil. Sem mencionar a baixa quantidade de vírus da Apocalipse, sua velocidade de absorção também se tornou mais lenta. Mesmo que o que eles estejam consumindo seja um vírus apocalíptico de nível 2, eles ainda sentiram que já estão chegando a seu limite. Para não mencionar, o vírus do apocalipse de tais níveis é difícil de encontrar. Eles precisam coordenar com os outros membros do nível 2 apenas matar um zumbi de nível 2, e a recompensa, o vírus do apocalipse de nível 2, seria dividido igualmente entre os participantes. No entanto, neste momento, o líder prometeu que quem encontrar o Beader, morto ou não, terá um vírus apocalíptico de nível 2 inteiro como recompensa. Mundo Zumbi Cap 202, nerfei pelo sistema. Croco e Maximo olharam para um zumbi a poucos metros de distância. O zumbi estava lutando contra um pássaro intensamente. Mesmo que o pássaro pudesse voar ganhando uma vantagem de altura, não parecia estar ganhando. Nele estava confuso sobre por que o mapa do sistema não projetou o pássaro e o ponto do zumbi. Eles estão claramente se movendo, mas foi apenas quando eles estavam perto dos dois que o mapa do sistema projetou seus respectivos pontos. Você está brincando? Você está tentando me matar? Ele resmungou dentro de sua cabeça em protesto. Imediatamente, ele perguntou ao sistema por que isso acontecia. A resposta do sistema deixou Nilo perplexo. Anfitrião, para sentir as coisas em movimento ao seu redor, o sistema precisa implantar constantemente uma onda de energia. Esta onda foi criada usando o Apocalipse vírus como combustível. Houve um erro e o sistema pensou primeiro que a onda de energia não custaria muito. No entanto, o sistema descobriu mais tarde que o custo do vírus da Apocalipse era astronômico e a reserva de pontos do Apocalipse do sistema estava se esgotando a cada segundo que a onda de energia era implantada. Por isso, o sistema decidiu modificá-lo um pouco. Por favor, verifique a função System para ver mais detalhes. Nilo instruiu Croco e Máximo a procurar o pássaro e o zumbi por um momento. Ele então acessou o mapa do sistema e no canto superior havia um ponto de exclamação vermelho piscando. Ele pressionou aquele ponto de exclamação e uma nova tela aparece na frente dele. Habilidade do mapa do sistema. Sensor de esfera, uma habilidade feita especialmente para o host detectar qualquer coisa ao seu redor com uma distância de 100 metros. Um sensor em forma de esfera seria implantado com o host como centro. Para ativar, diga a palavra-chave detectar. Custo: 2 pontos de apocalipse por detecção. Pode durar 5 segundos. 0,50 apocalipse points serão deduzidos após 5 segundos de detecção. Por favor, diga stop para interromper a detecção. Merda. Nilo xingou em voz alta ao ler a descrição da habilidade. O sistema estava definitivamente brincando com ele.
Era grátis antes e agora você está me dizendo que não era realmente grátis e foi apenas um erro. Diga-me honestamente, você está me nerfando? Ufa! Nele soltou um suspiro pesado para acalmar seus nervos. Ele está tão bravo que a fumaça parece escorrer de suas narinas. Ele acha a função System Map de detectar coisas em movimento ao seu redor uma função super conveniente. Ele poderia evitar emboscadas e até encontrar alvos facilmente com essa função, e era grátis. Mas agora, não era mais gratuito. Ele ainda poderia usar a função, mas era muito caro. 2 pontos de apocalipse por ativação. Já não é aquele lanche. No entanto, ele percebeu algo depois de ler a descrição da habilidade novamente. Ele afirmou que a detecção SPER pode detectar qualquer coisa. Qualquer coisa, sem objetos em movimento, sem coisas vivas. Qualquer coisa seria detectada mesmo se estivesse parado. No entanto, a distância do sensor de esfera também foi reduzida em comparação com a versão gratuita anterior. Nilo aceitou o nerf imediatamente e fez um plano simples dentro de sua mente. O plano que ele criou era usar o sensor de esfera apenas quando necessário. Era uma habilidade cara e mesmo com ele tendo mais de 1000 pontos de apocalipse no momento, ainda machucaria seu bolso se ele ativasse a habilidade constantemente. Ele deixou o assunto para trás por enquanto e decidiu se concentrar na batalha pela frente. O tamanho do ponto vermelho que ele viu no mapa do sistema indica que o zumbi é um zumbi de nível 2 e bastante forte. O pássaro, no entanto, apenas recentemente avançou para o nível 2 e parece ainda estar se familiarizando com sua força recém-descoberta. Eles ainda estão longe, portanto, o Nilo não pode usar a função de estatísticas para inspecionar sua força exata. Mas comparado ao ponto vermelho, seu ponto verde era um pouco menor, significando que o zumbi era mais forte que ele. No entanto, ele não estava preocupado, pois estava vestindo as roupas de nível 2 que vieram do mapa do sistema. Ele também foi equipado com a arma de pico de nível 2, o Weapon of Change, bem como o talento de pico de nível 2, adaptador instantâneo. Se ele não conseguiu derrotar um zumbi mais forte do que ele por uma pequena margem com tais equipamentos e meios à sua disposição, ele pensou que deveria voltar para a aldeia de Palma e começar a plantar lá. Falando em roupas, ele já comprou 2 conjuntos de roupas de nível 1 para Máximo e Croco. Ele inspecionou as roupas antes e percebeu que elas poderiam ficar invisíveis. Ele achou que a função era bastante conveniente e antes de se encontrar com aquele cara mendigo mais cedo, ele ativou a função. Ele sentiu que era estranho ver um carabao e um crocodilo vestindo roupas. Ele também descobriu que a parte de baixo de suas roupas estava desprovida de roupas, portanto, vulnerável a ataques. Croco já sofreu uma lesão por causa desse fato. No entanto, Nilo não podia fazer nada sobre isso. Os 2 animais também estavam chegando ao nível 2, então ele decidiu comprar outro conjunto de roupas quando chegar a hora. Nesse ponto, a luta entre o pássaro e o zumbi já estava no clímax. O zumbi estava segurando um longo cajado para acertar o pássaro voador enquanto o pássaro confia em sua agilidade aérea para se esquivar e acertar o zumbi no chão. Nilo e seus 2 animais de estimação já haviam se aproximado desde um minuto atrás e estavam apenas esperando a oportunidade certa para atacar. Grito. O pássaro produz um longo guincho enquanto mergulha na tentativa de agarrar a cabeça do zumbi. Em um instante, chegou na frente do rosto do zumbi. Usando suas garras afiadas e longas, o pássaro consegue perfurar os olhos do zumbi. No entanto, o zumbi não vacilou. Ele não sente dor e não estava mais confiando muito em seus olhos. O zumbi aproveita essa oportunidade para agarrar as pernas do pássaro e o esmaga com o longo cajado da outra mão. Mundo Zumbi Cap 203. Interferindo o zumbi de nível 2 não soltou as pernas do pássaro e, em vez disso, depois de esmagar o pássaro com o bastão longo, o zumbi então o joga no chão. No entanto, o pássaro conseguiu bater as asas, diminuindo o impacto. O pássaro bateu as asas ainda mais forte em uma tentativa de escapar das garras do zumbi. Usando sua garra livre, o pássaro arranhou a mão do zumbi causando um rasgo em sua pele podre.
O polegar do zumbi foi rasgado e cortado do resto. Sem o polegar para segurar, o pássaro finalmente se libertou das garras do zumbi. Imediatamente, o pássaro quis voar para longe do zumbi. No entanto, o longo cajado do zumbi já havia descido em suas asas. Rachadura. O som de ossos quebrando ecoou nos arredores quando o pássaro foi forçado a pousar no chão a poucos metros de distância. O pássaro foi arrastado no chão devido ao impulso daquele golpe que o atingiu. A asa do pássaro havia quebrado, ele não podia mais voar. No entanto, ele ainda se levantou apressadamente e olhou para o zumbi não muito longe dele. Sua asa estava fincada no chão, penas espalhadas por toda parte, evidência da luta feroz que ocorreu antes. O zumbi girou o longo cajado que estava segurando e correu em direção ao pássaro acamado. Devido à briga, os dois, o zumbi e o pássaro parecem não ter notado a chegada de três figuras. Os três eram Nilo e seus dois animais de estimação, Máximo e Croco. Nilo também não se preocupou em alertar os dois, funciona bem para ele. O zumbi era mais forte que ele sabia que seria apenas uma questão de tempo para matar o pássaro. E sua suposição realmente se tornou realidade. O pássaro agora estava deitado no chão, sua asa havia quebrado e agora ele só podia pular para longe em uma tentativa de se afastar do zumbi que corria. O zumbi estava em êxtase e parece estar pensando em como comer o pássaro agora. Correu em direção ao pássaro sem se importar com o mundo. Todo o seu foco estava na presa à sua frente. Foi também nessa época que Nilo encontrou a oportunidade de atacar. O anel em sua mão direita brilhava em vermelho. Em um instante, o anel estava longe de ser visto e o que substituiu foi uma corda metálica preta e vermelha. Nilo não perdeu mais tempo. O zumbi já havia chegado a 3 metros de distância do pássaro acamado e já havia levantado seu longo cajado para esmagar o pássaro no chão. Oxe! A corda viajou a uma velocidade extrema. Se uma pessoa normal estivesse presente na cena, eles provavelmente iriam para onde a corda foi depois que Nilo a jogou. A velocidade em que viajava não era mais visível ao olho humano normal. A corda chegou instantaneamente no pé do zumbi. O zumbi finalmente notou a corda que se aproximava. Seus reflexos rápidos como um ser de nível 2 não era para mostrar, pois instantaneamente levantou o pé do chão para se esquivar. No entanto, a corda não parou e, em vez disso, foi mais adiante, em direção ao outro pé do zumbi. No instante em que a ponta da corda atingiu o tornozelo do zumbi, ela imediatamente se enrolou como uma cobra. O Nilo sorriu depois de confirmar que a corda havia terminado com sucesso sua missão. Sem demora, puxou a corda com força e instruiu Máximo a fugir. Máximo esteve alerta desde o início e no momento em que ouviu a ordem, não hesitou em fugir o mais rápido possível. Zwoge! O zumbi foi arrastado como um carrinho. O Nilo segurou a corda com força enquanto Máximo corria o mais rápido que podia como um relâmpago. Croco ficou para trás, mas não é que não tivesse o que fazer. Ele foi instruído por seu mestre a cuidar do pássaro acamado, para que ele não voasse. Seu mestre, Nilo, tinha planos para o pássaro. Croco se aproximou do pássaro e o encarou ferozmente. Shane! Ele retraiu uma de suas lâminas de braço e olhou ameaçadoramente para o pássaro de nível 2 acamado. É como se ele estivesse dizendo, seja obediente ou você se tornará minha refeição mais tarde. Máximo galopou como um rato fugindo de seu predador. Pare! Máximo ouviu a ordem de seu mestre e mesmo confuso, parou imediatamente. Usando seus cascos dianteiros como freio, uma marca preta surgiu no chão devido ao atrito. Não demorou alguns segundos para sua velocidade parar, sua velocidade voltou a zero naquele instante. Neste momento, Nilo que estava em cima das costas largas de Máximo não ficou parado. No momento em que a velocidade de Máximo chegou a zero, ele puxou a corda que estava segurando e atirou o zumbi com força para frente. Com o impulso derivado do arrasto anterior, bem como o impulso de seu puxão, o corpo do zumbi foi arremessado para frente e foi esmagado em direção a um carro à distância. Estrondo. O carro foi reduzido a escombros quando a carne dura do zumbi de nível 2 o atingiu com força. Foi rasgado ao meio.
O carro quebrado quebrou pela segunda vez. No entanto, o carro não foi suficiente para parar a velocidade do zumbi enquanto seu corpo avança antes de colidir com uma enorme árvore. Estrondo. Um estrondo mais alto atingiu os ouvidos de Nilo quando a enorme árvore sacudiu com o impacto. Suas folhas farfalharam e caíram no chão uma a uma. Nilo sentiu a corda puxada levemente. E no momento em que sentiu aquele puxão, ordenou que Máximo voltasse a correr. Máximo já havia realizado o plano de seu mestre agora. Ele não perdeu mais tempo enquanto se virava e corria o mais rápido que podia. A corda se esticou em uma linha reta enquanto o zumbi era arrastado novamente pela segunda vez. Nili sorriu sob sua máscara e olhou para trás para ver o zumbi de nível 2 arrastado. E no instante em que viu a cena, ele imediatamente estremeceu e até ordenou que Máximo corresse mais rápido. Mundo Zumbi Cap 204, lança. Ou um guarda-chuva? Nilo colocou toda a sua força no amassado que ele fez antes. No entanto, parece que o físico deste zumbi de nível 2 não pode ser subestimado. Ele imaginou que com aquele golpe, o zumbi teria pelo menos um enorme amassado na cabeça. Afinal, foi esmagado em direção ao carro. No entanto, quando ele olhou para trás com entusiasmo, o que viu fez seus olhos se arregalarem como uma bola. Além dos poucos estilhaços de metal que perfuraram o corpo do zumbi, nenhum dano notável pode ser visto. Parece que o carro quebrado amorteceu o ataque mais cedo, daí a razão pela qual o zumbi conseguiu ficar quase impune. Caramba! Nilo se amaldiçoou por sua má sorte. O carro deveria ser uma ajuda para ele matar o zumbi facilmente. No entanto, ele o traiu. Vendo o zumbi tentando se levantar do chão, Nilo pediu a Máximo que corresse ainda mais rápido. Felizmente, Máximo sentiu a urgência de seu mestre com um chute. Sua velocidade subiu mais um degrau. O zumbi foi arrastado novamente pela dupla, fazendo com que sua tentativa de se levantar mais cedo fosse inútil. Em um instante, Máximo e Nilo chegaram perto do local onde o zumbi e o enorme pássaro lutaram originalmente antes. Croco já havia arrastado o pássaro ferido para longe da cena ao receber a ordem urgente de Nilo. Pare! Nilo gritou dentro de sua cabeça como forma de fazer Máximo parar. O zumbi era mais forte do que ele havia pensado inicialmente. A situação atual deles era perigosa, pois o zumbi poderia de repente recuperar o equilíbrio. Ao ouvir o grito de Nilo dentro de sua cabeça, o preparado Máximo instantaneamente colocou seus dois cascos dianteiros como forma de parar sua velocidade. Um som estridente de fricção viajou para os ouvidos de Nilo quando ele sentiu a parada repentina do movimento. Não perdendo mais tempo, Nilo puxou a corda e a puxou para frente. Desta vez, ele fez questão de esmagar o zumbi em direção a uma enorme pedra. Felizmente, seu ataque parece ter sucesso desta vez, pois ele ouviu claramente alguns sons de estalo do corpo do zumbi no ponto de impacto. A enorme pedra foi quebrada em pedaços, no entanto, já serviu ao seu propósito. Nilo não baixou a guarda e apressadamente pediu a Máximo que acelerasse em direção ao zumbi. A corda que foi feita da arma da mudança brilhou com um tom vermelho antes de se transformar e ir em direção ao Nilo. A longa corda agora se foi e o que a substituiu foi uma arma parecida com uma lança com mais de 2 metros de comprimento. A lança parecia um guarda-chuva dobrado com uma ponta afiada à frente. Enquanto Máximo corria em direção ao zumbi, Nilo alinhou a lança e apontou sua ponta afiada para a cabeça do zumbi. A velocidade de recuperação e a tenacidade do zumbi foram surpreendentes. Mesmo que alguns de seus ossos já tivessem se quebrado com o impacto anterior, agora estava tentando se levantar do chão. Infelizmente para isso, Nilo não deixou o zumbi recuperar o equilíbrio. A ponta da lança estava agora apenas a 30 centímetros da cabeça do zumbi. Nilo já imaginou que a cabeça do zumbi fosse espetada na ponta de sua lança. No entanto, sua expectativa foi instantaneamente quebrada quando o zumbi reagiu no último segundo. Foi capaz de se levantar do chão abruptamente, fazendo com que a ponta da lança errasse o alvo desejado. Putsique! Felizmente, o zumbi não conseguiu escapar com sucesso. Ele pode ter evitado sua cabeça ao ser espetado, no entanto,
O que não esperava era que seu pescoço fosse perfurado pela lança. A arma da mudança em forma de lança era bem afiada. A ponta afiada instantaneamente atravessou o pescoço do zumbi. Máximo não recebeu nenhuma ordem para parar, portanto, continuou correndo para frente. Nilo tinha uma expressão feroz e resoluta por trás de sua máscara. Ele não queria desperdiçar essa oportunidade. Bom, Máximo foi finalmente interrompido quando a lança, junto com o zumbi espetado, foi esmagada em uma árvore enorme. O zumbi era muito tenaz, ainda estava lutando, apesar do dano que havia sofrido. Ele levantou as duas mãos e agarrou a lança que estava perfurando seu pescoço tentando puxá-lo para fora do caminho. Máximo e Nilo estavam fazendo o possível para prender o zumbi na árvore, não deixando que ele tivesse oportunidade de escapar. A lança acertou o zumbi na árvore. Não importava o que fizesse, a lança não se movia nem um centímetro. Os músculos do braço de Nilo incharam por um segundo enquanto ele empurrava com força a lança ainda mais fundo em direção à árvore. O zumbi não podia fazer nada além de se contorcer miseravelmente. Sangue escuro escorria da ferida em seu pescoço, bem como de seus vários orifícios. Vendo que o zumbi já estava prestes a perder força, Nilo imediatamente executou seu movimento final e definitivo. Clon. Um som de metal foi produzido quando a lança de repente se expandiu como um guarda-chuva desdobrado. Espigões com meio pé de comprimento brotaram de repente na superfície do guarda-chuva. Bom! Como uma corda de arco, o guarda-chuva de repente saltou. As dezenas de espinhos salientes em sua superfície pousaram e perfuraram o zumbi com sucesso. Com a nitidez da arma da mudança, o corpo duro do zumbi foi perfurado facilmente como tofu. Sangue escuro começou a pingar no chão vindo do guarda-chuva que foi feito da arma da mudança. Alguns segundos depois, o zumbi parou seus movimentos inúteis. Junto com isso foi a notificação do sistema dele matando com sucesso um zumbi de nível 2. Uma sensação fria cobriu seu corpo como de costume junto com o aumento de sua força. Nilo puxou e retraiu o guarda-chuva para longe do zumbi morto. Com um comando dentro de sua cabeça, o guarda-chuva brilhou em vermelho logo antes de ser dobrado, retornando à sua aparência original, a lança. Ele dá um suspiro de alívio ao ver o corpo sem vida na frente dele. Acompanhado por esse suspiro estava a tensão que ele estava sentindo antes. Mundo Zumbi Cap 205, Águia. Depois de matar o zumbi, Nilo e Máximo recuaram para o local onde Croco havia puxado o enorme pássaro. O pássaro tinha a força de uma criatura de nível 2, mas por causa de seus ferimentos, Croco foi capaz de puxá-lo junto com ele como uma galinha comum. Neste momento, o pássaro estava deitado no chão fracamente. Sua respiração era lenta e parece que iria desmaiar em breve. Sangue escorria de suas asas feridas, bem como algumas das pequenas feridas ao redor de seu corpo. O enorme pássaro foi pressionado por Croco, tornando-o incapaz de se mover nenhuma polegada. Nilo desceu das costas de Máximo e foi em direção ao Croco e ao pássaro. Ele observou e notou que suas garras eram realmente extremamente afiadas. Ele já notou isso mais cedo quando estava tendo uma batalha com o zumbi, mas vê-lo de perto ainda o deixou boquiaberto. Pode não ser tão forte quanto a arma da mudança, mas a garra do pássaro foi provavelmente a parte animal mutante mais afiada que ele encontrou até agora. Os chifres e as presas da cobra regnose também eram partes de animais mutantes de nível 2, mas em comparação com as garras, Nilo estimou que as partes da cobra eram de um nível mais baixo. Após uma inspeção mais detalhada, Nilo percebeu que o pássaro era na verdade uma águia. Ele não a reconheceu a princípio, pois era enorme e não tem a aparência usual das águias que ele havia visto na internet em sua vida anterior. Coxas grossas e robustas, asas fortes e musculosas. Uma cabeça careca e bico dourado. Nilo agora tinha certeza de que era realmente uma águia mutante. A águia viu o Nilo se aproximando e, tão feroz quanto antes, só podia encará-lo fracamente no momento. Grito. Ele tentou guinchar para intimidar o Nilo que se aproximava, mas em vez de um guincho assustador, o que produziu foi realmente o som de uma porta rangendo devido à ferrugem acumulada por anos.
Nilo sorriu com o comportamento da águia. Ele então navega pela loja System para comprar um brinco de fidelidade. Depois de comprar os brincos de lealdade, ele o pegou no espaço de armazenamento e brincou com ele em sua mão enquanto olhava para a águia deitada sob os pés de Croco. Torne-se um dos meus animais de estimação e eu o salvarei. Recuso se você se tornará nosso lanche mais tarde. Ele disse sem rodeios. A águia já era uma criatura de nível 2, então sua inteligência também deve ter evoluído junto com seu corpo. Ele estava confiante de que a águia certamente entenderia o significado do que ele acabara de dizer. No entanto, só para ter certeza, ele também instruiu Croco a traduzir suas palavras em algo que pudesse deixar a águia entender. A águia ficou atordoada por uns segundos antes de seus olhos ganharem clareza. Ele então olhou para Nilo antes de acenar com a cabeça lentamente. Junto com ele estava um prompt do sistema aparecendo dentro da mente de Nilo. Uma águia mutante nível 2 queria ser seu animal de estimação. Requisito: brincos de lealdade. Cumprido. Aceitar. Sem número. Um sorriso surge no rosto de Nilo sob sua máscara. Com isso, ele terá seu terceiro animal de estimação ou companheiro de batalha. Sem falar que a águia também já era nível 2 sendo igual a ele. Ele não hesitou mais e apertou o botão Y dentro de sua cabeça. Com isso, os brincos de lealdade desapareceram de sua mão antes de se materializar magicamente no pé da águia. Agora você pode soltá-lo, Croco. Ele disse enquanto acariciava as costas do crocodilo. Croco. Croco imediatamente seguiu sua ordem, afastando os pés do corpo da águia. Nilo então usa a função System para curar as feridas da águia. Como a águia já estava no nível 2, o custo também foi mais que o dobro em comparação com o tempo em que ele curou Croco. A cura lhe custou 10 pontos de Apocalipse e as asas quebradas da águia ainda não foram completamente curadas. Ainda precisa de um dia no máximo para que esteja completamente curado. Após o processo de cura que não levou mais de um minuto, a águia de repente saltou do chão e abriu suas asas amplamente antes de produzir um guincho alto. Pressionada pela ameaça de se tornar um petisco, a águia apenas obedeceu. No entanto, depois de experimentar o milagre de ser curado instantaneamente, sua reserva anterior desapareceu em um instante e o que o substituiu foram os sentimentos de reverência e adoração. Nilo acenou com a cabeça ao ver o olhar que a águia estava lhe dando. O brinco de lealdade era realmente um item overpowered. Se ao menos eu não precisar alimentá-los, eu poderia realmente considerar ter um exército de animais mutantes sob meu comando. Claro, o fato de que a cura deixou a águia maravilhada também foi parte da razão pela qual ela foi facilmente subjugada. Nilo já havia aprendido com o sistema que, embora pudesse forçar um animal a usar os brincos da lealdade para vinculá-lo à força como seu animal de estimação, não será tão eficaz quanto fazê-lo se submeter a ele ou fazê-lo sentir-se grato por ele. Mesmo que os brincos de lealdade possam garantir que os animais não o trairão, seguir todas as suas instruções era outra questão. Se eles não tivessem nenhuma impressão favorável dele, eles poderiam hesitar um pouco em suas ações que poderiam causar um acidente. Nilo gesticulou para a águia diminuir o tom de voz, pois poderia atrair atenção indesejada. A batalha anterior já havia criado uma grande comoção. Ele foi extremamente cuidadoso como antes. Ativar o sensor para detectar inimigos ou pessoas ao seu redor custava bastante. Tudo bem, vamos sair daqui primeiro. Ele disse enquanto se virava e pulava em direção às costas do Máximo. Vai. Ele então pede ao Máximo que comece a galopar para longe da cena. Croco seguiu atrás deles enquanto a águia que ainda tinha uma asa ferida só podia pular nos galhos das árvores enquanto seguia seu novo mestre. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.